nos abençoando, né? Amém? Depois de vários dias que nós encontramos a última vez, né? Tivemos um bom tempo ali, batismo da Luísa, do Gabriel, e depois disso o corona ficou em volta de nós, né? O vírus. Mas graças a Deus que ele não ficou muito tempo aqui, né? Aqui não é lugar dele, não é território para ele. Estamos agradecidos a Deus por termos sido lavados no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o único sangue que cura todas as nossas enfermidades e perdoa todos os nossos pecados. É o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, ele poderia ter requerido uma igreja de anjos, né? Aqui na terra, anjos que nunca pecaram, nunca cometeram nenhum engano, nenhum erro. E então ele não necessitaria nem mesmo ter ido ao Calvário. Mas ele desejou resgatar-nos da vã maneira de viver que por tradição herdamos dos nossos pais, né? É a primeira carta de Pedro, capítulo 1, creio que é isso. Então ele desejou fazer assim, e nós estamos agradecidos por isso, porque ele fez assim. Se ele não tivesse feito desta forma, o que seria? O que seria de mim? O que seria de cada um de nós? Por isso nós amamos a graça. A graça quer dizer favor imerecível. Eu não merecia, nenhum de nós merecíamos. Estamos aqui pela graça. A misericórdia tem nos alcançado. A escritura de Romanos, capítulo 8, verso 1 ao verso 17. Uma leitura muito boa para nós praticarmos também no culto doméstico, né? Em casa. Muitas vezes é bom lermos estas coisas, e isso vai gerando uma atmosfera dentro de casa, e muitas coisas são eliminadas de dentro do ambiente onde a gente vive, só mesmo com a leitura. Bem-aventurados os que leem e os que ouvem, né, estas palavras. Então, quando você lê esta palavra, ela tem poder, ela tem virtude nela. Então, muita coisa é modificada através do uso constante da palavra. A Escritura diz também que Paulo, né, escrevendo a um destes povos, ele diz que as más conversações, Efésios, Paulo escrevendo aos Efésios, as más conversações corrompem os bons costumes. Se as más conversações corrompem os bons costumes, então a boa conversação preserva o bom costume, preserva as coisas boas da palavra em nossa vida. Então, por isso, o salmista diz para não se assentar, bem-aventurado o varão que não se assenta na roda dos escarnecedores, né? Onde eles ficam aí contando piadas sujas e tudo isso, e você pode até estar por perto ali, mas você não participa daquilo. Nós vamos ler Romanos capítulo 8, verso 1 ao 17. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte.
Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho, em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Para as coisas do Espírito. Vamos ler esse verso novamente. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são do Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Esse Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito, de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Amém. O Senhor abençoe nós nesta tarde com a bênção da sua palavra. Eu creio que tem muita coisa aqui que nós poderíamos falar um bom tempo sobre estes assuntos, mas nós vamos tomar um pequeno texto para a nossa meditação. Então aqui os irmãos já perceberam a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Então, quando você satisfaz apenas os desejos da carne, você está lutando contra Deus. E nós não estamos aqui para sermos encontrados lutando contra Deus. Então, a gente fala inclinação da carne. Inclinação da carne é muita coisa. Tem muitos itens que fazem parte da inclinação da carne. Nós ainda falávamos agora há pouco, com o irmão Dolari, sobre um espírito de vingança que às vezes parece que toma conta de irmãos que dizem que são da mensagem, né? E isso é uma inclinação da carne também. Isso também é uma inclinação da carne. E nós não podemos dar lugar a este espírito.
Porque quando você dá lugar a isto, você está alimentando aquele cão negro, né? Aquele cão, o qual o irmão Brana fez a comparação, quando o índio falou que haviam 2 cães lutando dentro dele. E então ele perguntou qual que vencia. E o índio respondeu: aquele a quem o índio alimenta mais. Então havia um cão preto e um cão branco. Então eles lutavam constantemente dentro do índio, né? É a força de expressão que o índio usou, né? Não estamos comparando o Espírito Santo com um cão, mas é a força de expressão que ele usou para expressar o sentimento que ele sentia. Então é assim, há estas duas forças dentro de nós. Então a inclinação da carne é inimizade contra Deus, mas para nós que temos tido esta experiência do novo nascimento, já não inclinamos mais para este lado, porque nós não queremos ser inimigos de Deus. No verso 10 ele diz assim: e se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado. Você entendeu agora porque o que aconteceu conosco até o momento foi a redenção da nossa alma. Nosso corpo não está redimido ainda. Precisamos da redenção do nosso corpo. Por isso, Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 4, verso 30, ele diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual estáis selados até o dia da redenção. É a redenção do nosso corpo. Nós estamos esperando chegar aquela hora quando os irmãos que estão dormindo na sexta dimensão, estão descansando aí na sexta dimensão, ressuscitarão. E nós, os que estivermos vivos, seremos transformados num abrir e fechar de olhos, né? Tudo parece que é uma coisa assim mágica acontecendo, né? Mas nós vamos ter aí um período de 30, não menos de 30, não mais de 40 dias aqui sobre a terra. Foi o que aconteceu com o nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele também ressuscitou. E o irmão Brana usa aquele mesmo tempo para nós, neste último momento que vamos ter aqui antes do rapto. Isto acontecerá novamente conosco. Então vamos ter a redenção do nosso corpo. Então aí seremos transformados. Caso contrário, nunca chegaremos a esta transformação. Por isso, Paulo escrevendo, Paulo é profeta, né? Paulo, ele foi direto ao assunto e disse: e se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto, por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Agora, já tomamos a Paulo, tomamos um pouco da noiva, vamos tomar um pouquinho do profeta irmão Brana. Vamos tomar um pouco do profeta irmão Brana. Afinal de contas, o profeta irmão Brana é o nosso Eliezer. Ele é o mensageiro enviado a nós, enviado por causa de nós. Então nós não temos nem que entrar em questionamento com qualquer irmão, com qualquer ministro, qualquer pregador, entendeu? Quando ele desvia a atenção da mensagem, sai fora da mensagem, cita parágrafos que ainda vai acontecer como se já tivessem acontecido, nós não temos nada a ver com este tipo de comportamento, porque nós temos um profeta que foi enviado a nós e por causa de nós. O sétimo anjo veio por causa de nós. O sétimo anjo de Apocalipse, capítulo 10, verso 7. Temos que saber fazer essa diferença. Quando você diz Apocalipse capítulo 10, verso 7, é os dias da voz do sétimo anjo. Estamos falando disso. Quando você fala Apocalipse capítulo 10, verso 1 ao 7,
Aí nós temos que ir por partes. Aí nós temos a vinda de Cristo, o Filho do homem, né? E temos também o dia quando a misericórdia termina, que são tempos distintos um do outro, né? Distintos um do outro. Então, nós tivemos até o presente momento a redenção da nossa alma. Então, a nossa alma já está redimida na presença de Deus. Agora falta-nos a redenção do nosso corpo. Por isso, eu posso até cometer alguma coisa que possa entristecer o Espírito Santo de Deus, né? Talvez nós somos mortais, somos falhos, né? Mas você imediatamente recorre a Deus, recorre com quem você errou, com quem você falhou e conserta aquilo, corrige aquilo imediatamente, porque você não quer deixar o Espírito Santo triste. Você quer que o Espírito Santo esteja alegre com você até o dia da redenção. Já pensou chegar o dia da redenção e o Espírito Santo está lá triste, aborrecido comigo? Já parou para pensar nisso? Nós vamos apertar um pouquinho isso aqui, porque nós já estamos caminhando a um bom tanto do caminho e eu creio que isso vai nos ajudar. Na mensagem liderança, não é aquela liderança de capa azul, né? A mensagem liderança, parágrafo 165, o irmão Brana fala da genealogia, né? da parte que fala da hereditariedade, né? De gerações, de onde você veio, de onde vem nosso segmento, né? O nosso segmento familiar, ou seja, o nosso DNA, né? A gene, ela é o código genético que vai mostrar, né, de onde nós viemos, né, de que família nós somos, né, de que grupo nós somos. Nós poderíamos entrar nisso, mas nós vamos ter um estudo muito em breve sobre este assunto. O irmão Brana chega aí tão forte nesse assunto que ele, além de código genético, ele chega a usar a expressão código da vida, quando se trata da gene de Deus, né? Quando se trata da gene de Deus. É isso aí. A gene é o código genético. Então, o irmão Brando, na mensagem liderança, parágrafo 165, ele destacou isto aqui para nós. Nós levaríamos bom tempo em torno deste assunto. A gene que vem de Deus. Então, agora nós vamos entrar num assunto para entendermos melhor como é que Deus nos elegeu, como é que Deus nos predestinou, como Ele nos gerou. Nós já aprendemos isto em outras mensagens, na mensagem Perguntas e Respostas sobre Gênesis, o irmão Brana fala sobre isso, dizendo que quando Deus gerou o seu Filho unigênito, nós também fomos gerados juntamente com Ele. Esse assunto tem que ser bem batido, falado com frequência, porque é ali onde nós estávamos, na presença de Deus, antes mesmo que houvesse o mundo, antes que houvesse qualquer coisa, nós estávamos ali, já existíamos ali, quando as estrelas da alva rejubilavam na presença de Deus. Então, é ali onde estávamos. E esta parte de Deus que está em nós, ela está desejando voltar àquela glória que nós tínhamos com Ele, ali antes da fundação do mundo. Veja bem que a Escritura diz aqui no verso 17, acho que é isso, verso 17, a Escritura diz assim: e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Isto é,
participantes da glória de Deus novamente. É para isto que estamos aqui. Aqui na mensagem, vamos um pouquinho mais aqui. A mensagem é sua vida digna do Evangelho? Parágrafo 162. Profeta irmão Brana disse: eu estava dizendo a alguém nesta tarde em uma pequena reunião, e eu disse: cada filho que é nascido de Deus tem que ser provado primeiro, punido. E eu recordo quando eu passei pelas minhas, as provações que ele passou, vocês sabem, quem já leu, quem não leu, pode ler na mensagem a história da minha vida, né? Você pode também colocar a gravação para você ouvir. E eu recordo quando passei pelas minhas, ou minha maior hora, quando um homem é nascido de novo, há um pequeno ponto, há um pequeno pontinho do tamanho da unha do seu dedo, que Deus injeta em seu sistema, e isto cai em seu coração e se ancora lá. Quando um homem é nascido de novo, há um pequeno ponto do tamanho de uma unha de seu dedo, que Deus injeta em seu sistema, e isto cai em seu coração e se ancora lá. Então Satanás o faz provar aquilo, e é por permissão de Deus. Satanás vai trabalhar neste espaço agora, porque ele sabe que algo foi injetado no seu coração. Ele sabe que Deus injetou algo no seu coração. Você veio, tomou conhecimento da mensagem, você recebeu o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados. Você não fez isso apenas para brincar com Deus. Você fez isso porque você quer andar numa vida nova com Deus. Você quer andar em novidade de vida. Você quer mostrar ao mundo, aos seus amigos, a todos quantos, a sua comunidade, aos vizinhos, a todos. Você quer mostrar que Deus fez uma mudança em minha vida. Deus fez sim uma mudança na minha vida. Então Satanás, sabendo disso, ele vai começar a trabalhar. Ele vai fazer de tudo que ele puder. Você pode ver que com o profeta irmão Brana foi terrível. Ele tirou a própria esposa, tirou a própria filhinha, entendeu? Ele chegou a perder até mesmo a esperança de viver. Ele chegou a até mesmo desanimar da vida. Agora você veja a que ponto o Satanás ele chega nos explorando. Mas isso tudo é porque você nasceu de novo. Você deu esse passo para o novo nascimento. Deus injetou algo em você. Quando um homem é nascido de novo, há um pequeno ponto do tamanho da unha do seu dedo que Deus injeta em seu sistema, quando um homem nasce de novo. Então, vamos ver lá o que o profeta irmão Brana fala mais aqui na mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado, 303. Ele diz assim: Deus é conhecido pela simplicidade da revelação de Jesus Cristo para a pessoa mais iletrada. Veja, não a sua teologia, é uma revelação de Jesus Cristo. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Sobre a revelação. Outras pedras não são aceitas, outras coisas não são aceitas. Nenhuma outra pedra romana, nenhuma outra pedra protestante, nenhuma outra escola, nada mais. Mas exatamente sobre a revelação de Jesus Cristo através do novo nascimento. Através do novo nascimento. Agora,
Você entendeu que no início eu falei que nós não temos nada a ver com o que eles postam lá, que eles deixam de postar, com o que eles falam. Se falam de nós, se falam bem, se falam mal, estão só contribuindo de alguma forma para nós. Então você vai entender agora por que nós não temos que nos preocupar. Porque quem ainda está fazendo isso, irmã, quem ainda está fazendo isso, esse tipo de comportamento, não teve o novo nascimento. Mas não, mas tem pastor lá também falando. Tem pastor? Não, se tem pastor aí é difícil. Mas o pastor não teve novo nascimento. Não tem novo nascimento. É o Mombrana que está falando. Ele diz assim, nenhuma outra escola, nada mais, mas exatamente sobre a revelação de Jesus Cristo, através do novo nascimento. O indivíduo, quando ele tem passado por esse novo nascimento, ou ele está passando pelo processo do novo nascimento, a primeira coisa que ele faz, isso é a alma. Tem que entender que quando você nasce de novo, é a tua alma quem nasce de novo. É essa parte do homem interior que nasce de novo. E quando essa alma começa a mostrar suas qualidades de vida, ela começa sufocando a tua carne. E a tua carne começa a ser crucificada. Por isso temos que ser crucificados com Ele, com Cristo. Entendeu? Temos que ser crucificados com Ele. Se é que com Ele padecemos, também com Ele reinaremos. Então, vamos lá mais um pouquinho aqui. Vamos deixar o irmão Brana falar. Ele nasce ali e ele injeta a própria vida dele. Você já pensou? Jesus, o Senhor Jesus, na internet lá, no Facebook, lá, falando lá do sujeira, do pastor fulano, do irmão fulano, mas os filhos dele fizeram isso, os filhos dele fizeram isso. Irmão, isso é falta de novo nascimento, irmão. Tu não está vendo isso aí, não? Olha lá, presta atenção. Ele nasce ali e ele injeta a própria vida dele e a sua vida termina. A sua vida termina. A minha vida tem que terminar. As minhas escolhas, entendeu? Tem que terminar. Entendeu? Muitas vezes nós oramos escolhendo uma determinada coisa, um emprego ou alguma outra coisa, e Deus nos responde. O problema é que muitas vezes nós não nos contentamos com a resposta de Deus. Nós queremos a resposta do nosso jeito, entende? Nós queremos a resposta da nossa maneira, né? E nem sempre é da nossa maneira. Muitas vezes vem nos contrariando, vem nos trazendo contrário ao que nós pensamos, ao que nós queremos. Mas deixa eu continuar aqui, para nós não tomarmos muito tempo. E ele diz assim: então ele injeta a própria vida dele, e a sua vida termina. E terminar, irmão, você entende o que é terminar? Terminar é terminar. Acabou. É como se fosse feito, eu nem sei se é como se fosse feito um transplante de coração, né? Tirou aquele coração fora e colocou outro coração, entendeu? Era o coração do fulano, agora é um coração de Deus. Não, mas vivo eu, mas Cristo vive em mim. Boa lembrança. Então é isso aqui. Tirou a natureza velha do homem natural, que por tradição herdou do pai, da mãe, daquela família que vinha com a maldição terrível sobre eles, né? Então tirou aquilo, tirou aquela natureza velha e colocou a natureza divina, a natureza de Deus. Então isso termina, isso tem que terminar. É algo bom demais isso aqui, entendeu? Isso é algo bom, isso nos coloca em aperto, tem hora. Então ele injetou a própria vida dele e a sua vida termina. E a vida de Cristo está se projetando através de você com as preeminências. O que é preeminências? Primeiro lugar. Tudo que for da vida de Cristo, da palavra de Cristo, Cristo é a palavra, tudo que for da palavra é primeiro. É assim, não, mas eu tenho um churrasco e tal. Mas peraí, primeiro é a palavra de Deus. Primeiro
é o culto. Primeiro é a leitura da Bíblia, que eu não fiz ainda hoje. Né? A tua alma está lá, o teu estômago pode até estar gemendo, querendo comer o churrasco, o almoço, o frango caipira, né? Ela fez um frango bom hoje aí. Mas a tua alma também está lá, gemendo, entendeu? Está lá gemendo e precisando de ser alimentada também. Muitas vezes, só o fato de você abrir a Bíblia, ler 1 ou 2 versículos ali, já alegra a tua alma. Que a alma não precisa você encher ela de coisa não, entendeu? Com um caminhão de CD aí dentro dela. Não precisa não. A alma é pouca coisa, é obediência. A alma gosta disso. É a palavra sendo aplicada. É isso que a alma gosta. E então ele disse assim: e a vida de Cristo está se projetando através de você com as preeminências para as pessoas. As preeminências para quê? Para as pessoas, para que elas vejam a mesma vida e obras e sinais, porque os vizinhos nossos, o povo lá de fora, a nossa comunidade onde nós vivemos e onde nós trabalhamos, muitos deles não leem Bíblia, sabia? Eles não leem Bíblia, eles leem a nossa vida. Eles querem ler a Bíblia através da minha vida. Eu quero ver que aqui esse baixinho, se ele é crente mesmo, né? Vamos ver se ele é crente mesmo. É aí que eles querem ler a Bíblia, entendeu? E aí nós temos que mostrar de onde nós viemos, né? Uma Bíblia escrita, uma carta escrita, né? Então é isso aí. Vamos lá. E ele diz aqui: e as pessoas, para que elas vejam a mesma vida e obras e sinais e maravilhas que ele fez, está fazendo a mesma coisa através de você. Fora disso, o restante disso não é nem mesmo considerado de modo algum. Observem a grande revelação de Deus se desenrolando. Então, o demais, fora disso, é aqui que entra a vida vivida. A vida vivida entra aqui. Porque o profeta diz assim: o demais, ir à igreja, pertencer à melhor igreja, mas eu pertenço ao grupo de tal etapa. Nós somos o rapto por aqui. Ou você vem por aqui, ou então você não vai do rapto. Mentira. Isso aí é conversa de pregador que não tem o que pregar. Eleito não perde rapto, para começar. Eleito pode ficar enganado por um espaço de tempo, mas não por todo tempo. Então, mais uma declaração. A questão aí é se a vida de Deus está vivendo através de você. A vida de Deus precisa estar vivendo através de nós. Ele disse assim, quando isso está acontecendo na nossa vida, Romanos 8, verso 15, 16, creio que é isso que ele fala. Quando a vida de Deus está vivendo através de você, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Abba, Pai quer dizer, meu papai, meu pai. Esse é o que me gerou. Esse é o que me gerou. Esse eu tenho liberdade com ele, porque eu estava nele. E hoje ele está em mim, expressando a sua palavra, a sua Bíblia. Entendeu? Então é uma relação estreita de pai e filho, de pai com filho. Entendeu? Então é isto que clamamos, Abba, Pai, meu papaizinho, né? O profeta irmão Brana diz. Não no sentido de subestimar, mas de
a preço, a chego, né? Meu papai, meu papaizinho. Então, esta é o verso 16. O mesmo Espírito testifica que com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Há um testemunho, porque é assim, quando você começa a projetar, essa vida começa a ser projetada dentro de você, e as pessoas começam a ver, aquilo te estimula mais ainda, dá mais estímulo, entendeu? De você produzir ainda mais aquela vida, entendeu? Então quando você começar a ver esses pequenos sinais na sua vida, e isso vai cada vez mais te dando estímulo, entendeu? É o próprio Espírito de Cristo testificando com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. É Ele testificando que Ele injetou algo em nós, e Ele não pode nos perder, Ele não tem como nos perder. Todos aqueles que o Pai me deu, ninguém arrebatará da minha mão. Ele disse assim, Cristo disse assim. Vamos ainda aqui na mensagem ao nascer do sol. Ao nascer do sol, o poder vivificador. Ele diz assim: eu temo que somos muitos os que não estão guiando as pessoas a Cristo hoje em dia. Eu temo, eu tenho medo, eu tenho receio que haja alguns aí que não estão guiando as pessoas a Cristo hoje em dia. As estamos guiando a alguma igreja, ao nosso tabernáculo, preocupado apenas em levar gente ao nosso tabernáculo. Ele diz assim: as estamos guiando a alguma igreja ou a alguma teoria, mas temos que guiá-las a Cristo. Ele é o único, sim, Ele é o único que tem vida. Aquele que tem o Filho tem a vida. E se a vida de um homem que tem morrido é vida que circula através de você, então você viverá a mesma vida que ele viveu. Se o sangue de um homem é de certo tipo, e você toma o sangue desse homem e o injeta em outro, então esse outro homem chega a ter o mesmo tipo de sangue. E se o Espírito que vive em você está morto, e você é ungido com a vida que estava em Cristo, e tal vida encontra-se em você, ai meu Deus do céu, como Deus é bom, hein? E se você é ungido com a vida que estava em Cristo, e tal vida se encontra em você, Romanos 8, verso 11, e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Isso é bom demais, né? Essa é a certeza que nós temos daquele grande dia. E se o Espírito que dos mortos ressuscitou a Cristo habita em vós, então temos a segurança, temos a certeza, e aquela vida começa a ser projetada em nós, porque é o Espírito ele vai produzir. Você lembra o Mombrana falando da crucificação, do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, e que quando ele verteu o seu sangue, acho que isso está anotado até aqui, anotei agora há poucos dias, vamos ver aqui rapidamente. E se você pode tomar a Deus, né? Se você pode tomar Deus na base daquele sangue, né? Daquele sangue, quando Cristo
foi ao Calvário, ele derramou o seu próprio sangue. Dele saiu água, sangue e espírito. O profeta Irmão Branham mostra que quando aquela célula de sangue rompeu, naquele momento o espírito, a vida que estava no sangue, vem sobre nós, que recebemos aquele sacrifício, recebemos aquilo por fé. Deu para entender, né? Então, a vida que estava no sangue, que é o espírito, vem sobre nós. Então, por isso que teve que romper aquela célula de sangue, porque o que teve lá no princípio também foi uma célula de sangue que rompeu, né? Foi aquela relação da serpente com Eva, rompeu também uma célula de sangue. Então era necessário uma célula de sangue aqui outra vez romper para nos dar a vida de volta. Afinal, a vida estava escondida com Cristo em Deus. Colossenses capítulo 3, verso 3. A vida está no sangue, isso mesmo, a vida está no sangue, é Levítico 17, 11, né? Então, a vida estava escondida com Cristo em Deus. Então, quando Cristo morreu, por isso ele tinha que ir ao Calvário. Por Jesus mesmo, ele não iria ao Calvário. Ele disse: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Ele, como homem, ele não queria. Ele queria, se possível, passa. Todavia, faça a tua vontade. Mas Cristo, como cordeiro, como fazendo o papel de cordeiro naquela hora, ele tinha que ir ao Calvário. Era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele foi até ali, consumou o sacrifício, verteu sangue, para que através da vida que estava no sangue, nós pudéssemos ser novamente levantados a voltar àquela glória que tínhamos com ele antes da fundação do mundo. Você viu quão precioso é esse assunto do novo nascimento? Deus aperfeiçoando sua igreja. É isso mesmo, 30 e 76. Vamos ver só um pouquinho. Ele estava ali em pé, fazendo a obra de Deus, apresentando o Evangelho, na própria manifestação que Deus havia falado, através de seu profeta, dizendo que ele faria aquilo. E quando os fariseus estudiosos vieram, eles realmente creram naquilo, mas porque não seria popular, ora, eles não aceitaram. Eles até creram, viram que era verdade, mas não aceitaram. Nicodemos expressou isso por todo o grupo deles, disse: nós sabemos que tu és mestre, vindo de Deus, pois nenhum homem poderia fazer tais coisas, a não ser que Deus estivesse com ele. Nós sabemos disto, os fariseus, e então eles disseram: ele é um diabo. Eles tentaram ofuscá-lo, depois de o terem recebido e saberem que ele era o Messias, mas para ser populares, permaneceram na posição de suas próprias igrejas. Eles o desprezaram e o colocaram para fora e o chamaram de diabo. E ele disse: vocês podem fazer isso com o Filho do Homem. Vocês podem fazer isso com o Filho do Homem, porque a expiação não foi feita. O sangue, a célula sanguínea não está rompida. Jesus não tinha ido ao Calvário ainda. Então ele disse assim: vocês podem fazer isso com o Filho do Homem, porque a expiação não foi feita ainda. O sangue, a célula sanguínea não está rompida. Mas quando aquilo vier, e o Espírito Santo, que estava na célula sanguínea, vier, e vocês fizerem tal coisa como essa, não há nenhum perdão, nem nesse mundo, nem no mundo que há de vir. É contra o Espírito Santo, né? Eles deixaram o Espírito Santo, né? Será que não tem muitos também fazendo hoje? O Espírito nunca morre, irmão Brana disse que os homens morrem, mas o Espírito nunca morre.
Então, com certeza, nesse dia que nós estamos vivendo, há pessoas passando por cima disso da mesma forma, blasfemando do Espírito Santo, e ainda dizem que estão pregando a mensagem do profeta irmão Branham. Eu estou falando de pregador da mensagem, que diz que é da mensagem, né? 76, Deus aperfeiçoando sua igreja. Aquele era 36, onde eu li. E agora, Senhor Jesus, ao ver que tu foste concebido aqui nesta terra pelo Espírito Santo, e ele a si mesmo se envolveu numa célula sanguínea, rompendo-a no Calvário. Ninguém tirou sua vida, ele a deu livremente. A célula sanguínea foi rompida para que o Espírito pudesse se libertar do sangue, entrando no corpo novamente, vindo através do sangue que foi dado. Do seu corpo saiu água, sangue e Espírito, exatamente como um nascimento natural. Água, sangue e Espírito. E Pai, eu oro nesta noite, que se houver alguém aqui que ainda não entrou no corpo de Cristo, como um crente completo, selado e recebido pelo Deus Pai, que esta seja a noite, a oportunidade em que eles possam receber isto. Conceda-o, Senhor, através da sua misericórdia. Esta é a nossa oração. Que Deus te abençoe, meu irmão, meu ouvinte, você que ouvirá através da internet. Que Deus continue te abençoando com a bênção da sua palavra. E eu creio que este sangue, ele tem o mesmo poder que ele teve há 2000 anos atrás, para te resgatar desta maneira errada de viver e te posicionar como um filho, como uma filha de Deus, tendo prazer na lei de Deus e vivendo no Espírito de Deus. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que um dia cometi, e a paz que havia dentro do meu coração não mais existe, por isso estou aqui. E agora venho humildemente a teus pés, te implorando, tenhas compaixão de mim. Oh, não demores em me dar o teu perdão, que é alento para minha vida aqui. Espero tanto, ó Senhor, te encontrar, que tua paz inunde todo o meu ser. Só tua presença é capaz de transformar um pobre homem e fazê-lo renascer. E sentimentos que feriram meu passado caíram por terra e não mais existirão, porque contigo minha vida renasceu e a paz voltou de novo ao meu coração.
existirão, porque contigo minha vida renasceu e a paz voltou de novo ao meu coração. E a paz voltou de novo ao meu coração. Seis